Fala pessoal, beleza? Dr. Arthur Ferreira e hoje vamos falar sobre clientes difíceis. O que seria um cliente difícil? Cliente difícil talvez seja aquele cliente que é difícil de satisfazer. Aquele cliente que tem um grau de exigência maior do que os demais. Aquele cliente que talvez chega na sua recepção e já começa a reclamar de outro veterinário. Ah, porque eu fui num outro veterinário, eu tô com aquela dermatite, que já passei por 5 veterinários e ninguém não resolve, que um não faz, outro não vem, outro não sei o quê. Esse é um cliente exigente, porque ele tem você como parâmetro, mas para ele comparar com todos os outros veterinários que ele já foi. Então, a partir do momento que ele chega em você, ele já está dizendo que ele já foi em outros. Ele já disse que ele passou por diversos outros profissionais. E aí, então, ele tem parâmetros para comparar o seu atendimento com os demais. E é claro que não existe nenhum profissional perfeito. Talvez o cara tenha uma clínica sensacional em estrutura, mas ruim em atendimento. Talvez ele tenha um consultório muito grande e uma clínica pequena. Talvez ele tenha uma estrutura boa, mas não tenha laboratório. Talvez ele tenha uma internação excelente, mas o consultório é ruim. Talvez ele é muito bom em atendimento, mas a clínica é ruim ou é muito longe da casa dele. Então, não existe veterinário perfeito. Só que quando o seu cliente chega até você relatando que ele já passou por diversos profissionais, ele vai te dar como base que ele já passou por diversos profissionais e com isso ele vai trazer para você a gama dos melhores pontos que ele observou em cada uma das clínicas. Só que, independente de quais as qualidades ele tenha visto em cada uma das clínicas, ele gravou na cabeça dele o ponto forte de cada uma delas. Mas entenda, algum descontentamento ele tem. Porque mesmo ele tendo sido atendido pelos 5, mesmo ele tendo vivenciado a melhor experiência com os 5 veterinários, ele tem algo que não foi resolvido. Por isso ele está ali, buscando uma nova opinião, buscando um novo parâmetro, buscando uma nova orientação de um novo profissional. Então ele quer ali ter a 6ª opinião. E, teoricamente, eu diria para você que é muito difícil ele conseguir resolver o problema para você. Se ele já passou na mão de 5, talvez não vai ser na sua mão que vai ser resolvido. E você tem que ter clareza em, talvez, receber esse cliente dali algumas semanas falando mal de você. Quando você pensa por essa maneira, olha, eu vou ser o 6º e depois ele vai para o 7º e assim por diante. Quando você pensa dessa maneira, fica fácil para você diminuir o seu limiar de expectativa. Porque quando você for fazer o atendimento para ele, você já vai fazer um atendimento já pensando que você não tem a obrigação de satisfazê-lo. Você não tem a obrigação de satisfazer o que os outros 5 veterinários não fizeram. A sua expectativa, o seu parâmetro tem que ser simplesmente de fazer o melhor atendimento possível para ele, para que ele não tenha tanto a falar mal de você. Mas é comum e provavelmente normal que talvez ele não resolva também o problema com você e ele vá ter que seguir caminho buscando mais um veterinário. Mas talvez tendo em você a imagem do veterinário mais sensato que ele tenha frequentado dos 5. Foque nisso. Clientes com esse grau de exigência, clientes difíceis como esse, que já passaram por diversos profissionais, talvez você tenha que dar simplesmente o melhor suporte veterinário, melhor suporte em atendimento e nem sempre em qualificação técnica, em qualificação profissional. Não é o seu currículo que vai vender para ele, não é o seu número de especializações, a sua prática, não é isso que vai vender para ele, mas sim a sua capacidade de gerir e construir relacionamento com esse cliente. Exemplo, um simples atendimento todo sorrindo, claro, buscando entender o cliente, fazendo várias perguntas. É normal que ele chegue cheio de objeções, cheio já de travas e vem com aquela armadura todo travado, que ele não quer deixar você penetrar ele em nenhuma pergunta, em nenhuma colocação ele não quer. Ele sempre vai colocar, olha, isso já foi resolvido, isso já foi, isso já deu certo, já tentou, outro já fez, outro não sei o que, isso não é, isso não é, isso não é. E aí você vai deixar claro para ele, olha, eu sei que vários outros veterinários talvez já tenham feito, mas esse é o meu protocolo, eu gosto de fazer dessa forma, gostaria muito da compreensão para que a gente possa realmente entender. Vamos tentar construir um diagnóstico do zero para que a gente possa entender o que está acontecendo com o seu animal, assim, assim, assim. Eu vou te explicar um pouquinho mais da minha didática, tudo bem? Olha, eu costumo trabalhar assim, a gente vai eliminar isso, isso. Então você foca em gerar relacionamento no sentido de dar informação, dar aulas, se comunicar com ele, perguntar sobre ele, sobre outros animais, sobre a casa dele, sobre a família, onde é, como faz, onde foi. Procure fazer muitas perguntas, o número de perguntas possível que talvez ninguém nunca tenha feito para ele.
Quando você começar a fazer perguntas que nenhum outro profissional nunca fez para ele, é sinal que você está no caminho certo. Que aí você está no caminho de ser diferente, de marcar a memória dele como sendo uma nova experiência, algo diferente do que ele já vivenciou. E esqueça a hora de você ficar focando na técnica, focando na prática, focando apenas no conhecimento técnico de como resolver. Ganhe tempo pedindo exames para que você possa realmente entender o que está acontecendo e você possa conduzi-lo através de respostas de exames para o melhor diagnóstico. Esse cliente que ele é chato, esse cliente que é exigente, esse cliente ele sabe que ele é chato, ele sabe que ele é exigente. Por isso, todos os lugares onde ele chega, ele é tratado mal. Todas as pessoas que percebem o estilo do cliente, que existe um padrão do cliente chato, que ele chega já falando mal de um, mal de outro, e colocando um monte de defeito e fazendo perguntas e tal, ele simplesmente age dessa maneira porque ele foi acostumado assim. Ele sabe que ele é chato, ele sabe que ele é exigente, ele sabe que nenhum outro lugar gosta de atender ele. E aí quando as pessoas veem que é ele e já vão para atender, já vão atender ele com uma pedra na mão. E aí a hora que ele começa a falar, a pessoa já dá a pedrada nele. Então ele está acostumado a levar pancada. Quando ele vem para buscar uma nova opinião, ele simplesmente acha que ele vai tomar mais uma pancada, ele acha que ele vai tomar mais uma pedrada, mas como ele ama o animal dele, como ele quer resolver o problema de saúde do animal dele, que ele está muito desconfortável, ele não tem outra opção, ele precisa buscar. E aí ele vem até você. E aí você tem a chance de surpreendê-lo positivamente, dando aquele atendimento de excelência, aquele atendimento de qualidade. Sabendo que ele é difícil, já vá sem expectativa, já vá pensando em fazer melhor para ele, o que ele está disposto. Mais ouça do que fale. Não fale muito, pergunte mais. Faça boas perguntas, faça várias perguntas para que ele passe mais tempo durante a consulta falando para você. Essa é a melhor maneira de você demonstrar interesse no problema de outra pessoa, fazendo perguntas. E quanto às perguntas certas, quando você faz perguntas que nenhum outro profissional fez, você ganha pontos para que você ganhe a credibilidade do seu cliente. Ao longo da minha vida, eu sempre adorei construir esse tipo de relacionamento. Eu sempre fui movido a desafios. Eu adorava desafios. Então, sempre quando eu trabalhava em alguma clínica e alguém falava para mim, olha, Arthur, nossa, Arthur, seu cara, coitado. Puxa vida, Arthur, você vai ver o cliente que vai entrar agora. Nossa senhora, cara, boa sorte aí, Arthur. Era melhor, assim, não tinha melhor estímulo para mim. Quando alguém falava isso para mim, é aí que eu falava, putz, então deixa aí, pera aí que esse cara vai vir comigo. Porque eu adorava dar um atendimento de excelência. E aí eu pegava esse cara, eu estendia um tapete vermelho para ele, ele vinha ali, eu já pegava esse cliente no colo para acolhê-lo, para falar, para elogiar. Eu utilizava esses argumentos de elogio ao cliente logo depois que ele entra, elogiando a pele do animal, ele elogiando algum ponto de saúde, elogiando alguma característica de comportamento do animal, para que ele se sentisse recompensado. Teoricamente, ele está acostumado a atender com alguém que já esteja com uma pedra, para poder dar pedrada nele, e ele já vem com uma outra pedra. E aí o que acontece? Briga, fight. Só que quando eu já estava preparado para isso, eu não vinha com pedra, eu vinha fazendo carinho. Então, carinho, pergunta, carinho, elogio, carinho. Então ele começa a desarmar, ele começa a colocar a pedra no chão e fala, poxa, veterinário bacana, diferente. E eu começava a fazer uma avaliação diferente, uma avaliação detalhada, fazendo perguntas diferentes. E aí ele começava a ver que eu estava fazendo um atendimento diferente de todos os outros que ele já tinha feito. E isso fidelizava esse cliente, porque eu não tratava ele como chato, eu tratava ele como um excelente, uma pessoa excelente, uma pessoa muito carinhosa, que ele nunca foi acostumado a isso. Por exemplo, aqueles caras que são criadores de cães, donos de canis, que às vezes fazem muitas perguntas, porque eles foram criadores e são criadores de animais durante anos. Eles não têm a faculdade de veterinária, mas eles têm muito conhecimento. Eles têm muito conhecimento prático, eles sabem como funciona a prática. E às vezes você tenta impor algo da sua técnica, algo da sua vivência veterinária para alguém que é muito prático e não vai colar. Você precisa compreender como ele pensa, compreender a experiência dele, para que eu possa desarmá-lo. Aquelas pessoas que são os cuidadores de cães, as ONGs, mesma coisa, são pessoas experientes no que fazem, na prática,
e lidam muito com isso, consequentemente eles necessitam de um grau de exigência maior do seu jogo de cintura para que você consiga contornar esse atendimento em algo realmente viável, em algo realmente eficaz, em algo que realmente a pessoa compre a ideia e ela possa sair falando bem de você. Eu sempre tive, eu diria para vocês que eu tenho uns 90% de conversão positiva nesses casos de clientes difíceis. Não tem como você agradar todo mundo e isso é impossível. E o maior erro é esse, é você pensar que você pode agradar com todo mundo. Não, não é possível. Mesmo utilizando todas essas técnicas, vão existir clientes que não vão aceitar a forma como você conduz, vão ter clientes que não vão querer aceitar a sua colocação de tratamento. Entenda, faz parte, só que quando você já encara que é um cliente difícil, você não tem a obrigação de satisfazer aquele cliente. Certo? Pessoal, obrigado pela participação de vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver outras sugestões de vídeos, deixe aqui embaixo nos comentários, dá joinha, curte, compartilha, se inscreve, que eu vou adorar gravar novos conteúdos para ajudar a vocês, beleza? Contem comigo, um grande abraço e até mais.